Então, uma ideia, agora é uma ideia propositiva, não é mais diagnóstico, não. Mas na Itália, por exemplo, na Alemanha também, nós estivemos lá observando isso, muito tempo atrás, né? Tem um artigo aí que eu distribuí, os artigos do Dom e do von Dollinger, e também um artigo que eu distribuí, está com uma foto um pouco antiga, de 2007 o artigo. Né? O artigo 2007 falava nisso, quando nós fizemos essa viagem. Qual é a ideia básica? A ideia básica que deu certo nesses municípios é uma ideia que pode dar um safe face, dar uma boa argumentação para os congressistas que estão habituados a defenderem o seu papel de criadores de percentuais de receita para determinadas rubricas. Eles passam a criar os mesmos percentuais de receita, portanto, eles dão uma satisfação à inércia da sua atuação, mas, ao mesmo tempo, eles falam, olha, entretanto, nós vamos criar, e aí na legislação infraconstitucional, nós vamos criar metas. Essa criação de metas é sensacional do ponto de vista social. Por quê? Primeiro, porque ela faz com que a sociedade passe a demandar fortemente indicadores de qualidade. Quanto tempo o sujeito fica para registrar uma ocorrência? Quanto tempo ele fica para ser atendido pelo médico do SUS? Quanto tempo, qual é o resultado? E assim por diante. Qual é a nota dos alunos lá no exame do PISA? Esse tipo de indicadores, esses indicadores podem então ser colocados limites para os mesmos, a partir dos quais, se determinado município que estava com a vinculação de recursos, R$50 você tem que gastar, por exemplo, em educação. Ok, mas ele conseguiu, porque ele popou, ao invés de gastar desenfreadamente para chegar a um limite, ele popou e ele conseguiu chegar àquele limite de desempenho com R$40 ao invés de 50. Ok, então esses R$10 que sobraram, ele pode usar para fechar aquele rio de esgoto onde tem mosquito, gerando dengue, gerando zika e chikungunya, que dá um custo social enorme. Muitas vezes isso não está acontecendo. O administrador local não tem essa possibilidade. Aí você pode dizer, não, mas existem municípios que já gastam mais do que o contingenciamento, então, na verdade, retirar essa distorção seria anódino, seria inoperante. Ok, se é assim, então tira. Então tira, porque poderá haver um ponto no tempo no qual o gasto de equilíbrio não seja de R$50, seja 48, e ele não precisa mais gastar. Então, já que é inoperante retirar esse limite, porque o sujeito está gastando mais do que precisaria gastar, tira. Então, isso deu muito certo, quer dizer, a gente pode partir para um segundo melhor, em que o governo pega várias metas em várias entidades federativas e fixa essas metas que gerarão demanda por indicadores. Os tribunais de conta de todos os entes poderão, então, observar mais esses indicadores e menos os carimbos e menos as despesas se chegar ao limite tal ou limite tal. Então, esse tipo de procedimento não é nenhuma novidade. Foi utilizado já na Itália, foi utilizado na Alemanha e pode ser uma boa transição para um sistema de uma vinculação menor. Quer dizer, a ideia é vincular até o ponto que se atinge uma meta. Quando se atinge uma meta, o administrador fica livre para fazer isso. Uma das grandes vantagens é que o administrador que quer fazer um bom trabalho, ele pode pensar em poupar recursos naquela rubrica, que hoje em dia ele não faz, porque ele tem que chegar, algumas vezes faz, se estiver acima, mas se tiver que chegar lá, se ele estiver abaixo, tiver que chegar lá, ele acaba desperdiçando recursos e reduzindo fortemente o retorno social do recurso arrecadado. Então, fortalece o poder legislativo, provê incentivos à mensuração e à provisão de estatísticas de colheitas, ao invés de plantio, né? Tende a elevar o retorno social da tributação, na medida em que tende a igualar os benefícios marginais. Mas eu tenho um benefício marginal aqui, de botar esse real na educação, de 10. Mas esse real, se eu puser para tapar aquele esgoto que está gerando mosquito, que está fazendo com que os alunos não vão à aula porque estão doentes, não é 10 o retorno desse real, é 20. Então ele vai botar naquilo.
Ou seja, tende a igualar. Na medida que ele bota naquilo que é 20, passa de 20 para 18. Então, os retornos sociais tendem a se igualar quando o administrador tem maior liberdade de ação. Reduz a crônica a falta de recursos nas rubricas orçamentárias não privilegiadas, corrobora a iniciativa de órgãos do governo no sentido de trabalhar com metas e explicita os elos entre os gastos e os resultados efetivos. Provê meios de controle mais efetivos aos tribunais de contas, provê maior incentivo ao gestor das verbas públicas para reduzir os gastos e está em linha com os preceitos atuais de administração pública. Aliás, a Nova Zelândia também faz isso. Vários entes em vários países fazem esse tipo de disposição. E fortalece a instituição orçamentária e fortalece o governo. Então, observemos, nós estamos agora diante de um dilema em que alguém fala, eu vou passar recursos de cima para baixo, isso faz sentido porque agrega informação, vários países desenvolvidos fazem isso, e há o temor da parte de alguns, que em alguns casos é plenamente justificado, de que ao se fazer isso, esses recursos acabem indo para rubricas com retorno social ainda menor do que o retorno social das rubricas que foram pensadas há 20 anos atrás e estão obrigando ao gasto hoje. Então, esse tipo de impasse, evidentemente, se resolve por educação, etc., mas se resolve também por ideias novas. E uma das formas de resolver esse impasse é essa, é você mensurar para poder atuar em cima de coisas mensuradas. Aquela velha ideia que você não consegue administrar o que não consegue medir. Então, se nós instituirmos vários índices de desempenho, né, é claro que isso não é tarefa nada fácil, é claro que não é em todo lugar que dá para fazer isso, é claro que isso tem que ser feito de forma parcimoniosa, mas é uma coisa que pode, em alguns casos, mudar o equilíbrio a favor de maior informação, de maior receita para estados e municípios.